Uma boa noite, pessoal. Tudo na paz? Me digam, por favor, aí se vocês estão me ouvindo. Eu sei que a transmissão aqui pelo Facebook, ela tem um delay, né? Salve Maria, né? Graças a Deus aqui, vamos ter aí a nossa formação. Uma boa noite. Aí digam para mim, por favor, se vocês estão ouvindo bem, para nós podermos começar a nossa formação. É igual às aulas que nós estamos dando para os alunos da escola, né? Então eu também estou fazendo nesse esquema. Maravilha, né? Então vamos lá, né? Nós já estamos aí em oração e vamos orar a Deus, né? Pedir a Deus aí para que com a sua graça Ele manifeste a sua bondade entre nós, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que nós fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. É uma grande alegria, irmãos, estar aqui com vocês. Eu quero agradecer os irmãos pelo convite, né? É sempre uma alegria estar com vocês, é uma grande graça de Deus, né? E poder compartilhar com vocês um pouco, né, daquilo que hoje, com a graça de Deus, né, a gente pôde estar aí refletindo desde ontem. Eu agradeço muito a Deus a possibilidade de estar junto, assim, quando a gente tem uma formação para ministrar, né? É sempre uma graça, porque o primeiro que cresce na formação sou eu, né? Então eu agradeço muito a Deus a oportunidade. Esse assunto foi um assunto que Deus inspirou aí numa conversa com o Juninho, né? Me veio ao coração esse tema. E nós estamos podendo aí, nessa noite, partilhar, né? Eu queria dizer o seguinte, né? Que qualquer um de vocês aí que tiver algum comentário, alguma questão, pode levantar aí assim que quiser, né? Aqui através do Facebook, né? Manda aí o comentário e na medida do possível nós vamos respondendo também, né? No pessoal é mais fácil, porque a resposta vem na hora, né? Agora aqui na internet tem um pequeno atraso, né? Vocês já estão acostumados, então o que eu estou falando agora passa para você depois de alguns minutinhos, né? Alguma coisa de 1 minuto de atraso, né? Geralmente. Então eu peço que você aí, assim que você tiver a pergunta, possa mandar, ok? Nós vamos partilhar um pouco a respeito desse tema, a autoridade cristã nos tempos no tempo de pandemia, no tempo da pós-verdade, né? Nós vamos ter aí diversas situações para partilhar. Esse tema poderia dar um retiro bem facilmente, tá? Então, se nós fôssemos aí ter mais tempo de reflexão, a gente podia passar um bom tempo do dia refletindo juntos a respeito desse tema, né? Então, eu queria dizer que a gente hoje aí até as 2 da manhã a gente termina. Então pode ficar tranquilo, você pode levar o seu computador, o seu celular do lado da cama, fica cobertinho, só não pode dormir, ok?
É brincadeira, claro que numa noite fria como hoje, a gente. O convite é dormir, mas fique firme, coragem, que nós vamos aí ter bons momentos de reflexão, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa refletir na noite de hoje é que Deus se revela ao homem, tá? Então essa é a primeira grande graça da revelação, ou perdão, da fé cristã. Nós que somos cristãos cremos que Deus se revelou a nós. E é baseado nisso, ou seja, a iniciativa da revelação é de Deus, não é nossa. Não é você ou eu ou qualquer pessoa muito boa que foi até Deus para pedir a Deus, olha, se mostre para nós porque nós gostamos muito de você, né? Nós amamos o Senhor e assim por diante. Não, não. Deus, na sua infinita misericórdia, se revelou ao homem. Então, desde a criação de todo o universo, é Deus, no seu transbordamento de amor, que vai se revelar a nós. E a revelação cristã, a fé cristã, nós que somos católicos, ela tem um detalhe em especial. Deus não apenas revelou a sua boa nova, a sua boa notícia. Deus revelou-se na pessoa de Jesus Cristo. Como diz lá Lucas capítulo 2, né? Quando você pega o original grego, tem uma expressão muito bonita, né? Geralmente a gente traduziu como o verbo se fez carne, o verbo se encarnou, mas eu gosto muito de uma expressão que diz o verbo armou a sua tenda entre nós. Armar a sua tenda, meu querido e minha querida, significa que Deus veio morar conosco. Deus veio estar junto conosco. E é nisso que consiste a revelação do Senhor. E nós, como cristãos, não podemos nunca nos esquecer disso. Lá na Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim, que Cristo veio na plenitude dos tempos. Ou seja, toda a verdade, toda a graça já foi revelada a nós, já foi proposta ao ser humano. Porém, como o próprio São Paulo fala para nós, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, nós trazemos esse tesouro em vasos de barro. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente não precisa falar muito sobre isso, até porque nós nos conhecemos, né? Nós sabemos quem nós somos, ninguém conhece você como você mesmo. Porém, é importante a gente refletir que nós somos limitados. Nós somos constantemente envolvidos por limites. Nós temos limites na nossa força corporal, nós temos limite na nossa compreensão, nós temos limite na nossa inteligência. E isso aqui vai ser muito importante para daqui a pouco, quando a gente tentar entender que a revelação cristã, toda essa beleza da boa nova que Deus revela para nós na pessoa de Cristo, ela vai entrar nesse barro aqui. É como se eu quisesse colocar o mar inteiro nesse vasinho. Transborda. Nós, como seres humanos, não conseguimos compreender tudo aquilo que Deus quer nos revelar. Então guarda bem isso. A revelação de Deus se dá na história do ser humano. Porém, nós, seres humanos, somos limitados. Agora, vamos tentar refletir um pouquinho. Que sociedade nós vivemos? Qual é, meu querido irmão, minha querida irmã, a sociedade que nós estamos inseridos? Nós sabemos que cada época da história humana vai ter aí as suas características. Nós vivemos num período da contemporaneidade, né? Como é conhecido aí pelos historiadores, né? Olha que palavra difícil, né?
Como que é a característica desse tempo em que eu e você fomos colocados por Deus para viver? A nossa sociedade, ela é uma sociedade onde se chegou a um desenvolvimento avançado da ciência, tá? Então, hoje, e não só hoje, mas ainda mais hoje, através dos muitos avanços científicos em tantas áreas, né, do conhecimento, a física, a química, a biologia, a própria antropologia social, a neurociência e tantas outras áreas, são muitas aqui, né? E nós a cada dia, né, enquanto nós estamos conversando aqui, há muita gente desenvolvendo outras áreas da ciência, né? Nós estamos num tempo em que, talvez mais do que nunca, o homem questionou não só sobre si mesmo, mas sobre o que é o universo e também sobre quem é Deus. Então o nosso tempo, ele é um tempo marcado pelo questionamento, né? Claro que a história humana, e desde aí de que o mundo é mundo, o ser humano faz perguntas. Porém, nós chegamos em um ponto da história em que nós temos muito mais perguntas que respostas. A nossa compreensão não consegue responder nem mesmo as nossas próprias perguntas. Porque, como nós dissemos agora há pouco, nós somos limitados. Outra característica importante do nosso tempo: nós vivemos em um tempo de extremismo político, em que duas possibilidades, duas propostas de mundo são colocadas uma frente à outra, e essas propostas de mundo, elas estão aí se degladiando para estabelecer uma narrativa. O que é uma narrativa, meu querido? Narrativa pensa comigo num exemplo. Está acontecendo uma corrida e há uma pessoa que está acompanhando ali do ponto de vista da largada, e há uma outra pessoa acompanhando do ponto de vista da linha de chegada. Tanto a pessoa que está contando a história a partir do ponto de vista da linha de chegada, quanto a pessoa que está acompanhando da largada, vão contar um relato a partir daquilo que eles estão vendo, que eles estão presenciando. Porém, no nosso tempo, a pessoa da linha de chegada e a pessoa da largada não concordam. Elas estão, como que a gente pode dizer, numa intensa luta para dizer que aquilo que um disse ou aquilo que o outro disse, isso é o verdadeiro, né? Tem um amigo meu que diz assim: olha, se você tiver que me contar alguma coisa, conta primeiro, porque aquele que conta a história primeiro, ele ganha a prerrogativa. O outro que conta depois vai ser confrontado à primeira história, né? Então nós vivemos num tempo em que um fenômeno novo está sendo desenvolvido aí, que são as chamadas fake news, né? O que é a fake news, né? É a notícia falsa, em que as pessoas hoje, presta atenção, você está assistindo essa formação através de uma rede social, né? Tudo bem que aqui eu estou falando, você já está conseguindo, através do meu tom de voz, você está vendo a minha cara, se eu estou sorrindo, se eu estou fazendo cara feia, você consegue sentir melhor aquilo que eu estou colocando. Porém, nós, na rede social, nós somos constantemente confrontados com uma imensidão de informações em que nós rapidamente clicamos no botãozinho aí embaixo, compartilhar. Tanto é verdade isso que no começo dessa aula, a primeira coisa que eu fui procurar aqui foi o botãozinho de compartilhar, né? Opa, cadê o botão de compartilhar? Onde que está esse botão de compartilhamento, né? Então veja que nós vivemos num tempo em que as coisas elas vão muito rápido. Você pode até dizer assim para mim: ah, Carlos,
Mentira sempre existiu, de fato, mas as redes sociais não. O WhatsApp não, Facebook não, né? E nós estamos aí, é uma velocidade tão grande que eu consigo, por exemplo, mandar uma notícia para alguém que está lá no Japão, lá na China. Eu não sei, eu só sei onde é a China e o Japão no mapa. Eu não sei como é lá, eu nunca fui lá. Mas eu consigo mandar uma determinada notícia para lá com uma rapidez que nunca foi vista antes na história da humanidade. Outra característica da nossa sociedade, a instrumentalização da mídia por interesses que muitas vezes não é o interesse do bem comum, né? O Catecismo da Igreja Católica, esse livro maravilhoso aqui, ele coloca por diversas vezes que a sociedade deve construir o bem comum. Nós sabemos que muitas vezes os interesses que estão por aí na sociedade não são o interesse do bem comum. E aí a mídia, com os seus desenvolvimentos, ela vai muitas vezes aí apenas propor certas, como é que a gente pode dizer? Certas situações para favorecer determinados pontos de vista. Inclusive, meu querido, com manipulação de fatos. O fato é uma coisa, mas muitas vezes aquilo que o fato se faz, a maneira com que o fato é colocado, nem sempre é a maneira verdadeira, né? Eu achei interessante, outro dia vi uma foto que tiraram, né? Na verdade, uma situação que tiraram fotos de ângulos diferentes. E em que uma foto, se você olhar somente aquela foto, você tem a sensação que a pessoa fotografada está xingando alguém. Quando você vê a foto do outro ângulo, ela na verdade está correndo para segurar uma pessoa. Correndo para segurar uma pessoa que está caindo, né? Nós vivemos em uma sociedade onde não há, com exceções, obviamente, de pessoas, mas a sociedade em si, onde não há mais um compromisso com a verdade. As pessoas, elas entraram naquilo que o Papa Bento XVI chama de relativismo. É a minha verdade e a sua verdade. É claro que, meus queridos, depois a gente vai refletir um pouco sobre isso, existem compreensões da verdade, existem compreensões do mesmo fato. Porém, a nossa sociedade é uma sociedade que não importa mais estabelecer, lutar, correr atrás daquilo que é verdadeiro. A nossa sociedade está apenas preocupada com a sua perspectiva. E isso é que é esse fenômeno da pós-verdade. Pós-verdade não é uma palavra muito antiga não, tá? É uma palavra que tem pouco mais aí de 20 anos, né? Mas é uma palavra que entrou muito aí no debate desde 2016, quando o dicionário Oxford, que todo ano eles escolhem uma palavra. Oxford é uma faculdade aí das mais importantes do mundo, né? E eles têm um dicionário e todo ano eles escolhem a palavra mais importante do ano. E em 2016 eles escolheram a palavra pós-verdade como a palavra determinante daquele ano. E desde então a gente vê uma crescente desse conceito de pós-verdade. O que é a tal da pós-verdade? Pós-verdade significa que sentimentos e convicções pessoais são mais importantes para a pessoa estabelecer aquilo que ela compreende de uma situação do que propriamente o fato ocorrido, objetivamente falando. Vamos traduzir isso em português. Você recebeu uma corrente lá no seu WhatsApp, né? Agora eles diminuíram um pouco para ver se segurava fake news, mas o brasileiro é criativo, cria lista de transmissão, né? Para a coisa ir e chegar rápido, né? Agora, o que acontece?
Você recebe uma notícia. Hoje nós temos uma tendência. Se uma determinada notícia, ela favorece alguém que eu gosto, um político, uma autoridade de alguma forma, vamos usar a política, que na política foi mais fácil de entender. Então vamos supor que você goste do presidente da República. Se a notícia que você recebeu no seu celular apoia o presidente e você gosta dele, você terá uma tendência muito maior a compartilhar essa notícia, sem necessariamente verificar se aquela notícia é verdadeira ou falsa. A mesma coisa acontece no contrário. Se você não gosta do presidente da República e você recebe uma notícia falando mal dele ou colocando alguma coisa que seja contra, você terá uma tendência muito grande a não verificar o fato, mas compartilhar com seus contatos. Colocar no seu Facebook aquela determinada notícia. Então, esse tempo que nós vivemos é conhecido, teoricamente, como pós-verdade. Onde não importa mais o fato, a gente não está mais preocupado o que é que aconteceu. Mas nós estamos apenas preocupados se aquilo me causa um sentimento bom ou se aquilo vai de acordo com as minhas convicções. Se aparece lá uma determinada notícia falando contra a minha convicção, eu rejeito, eu não leio, eu não quero saber. Se eu recebo uma notícia que eu gosto, eu não quero saber se é verdade. Põe para frente, deixa boas notícias para as pessoas. Meu querido, você já deve ter percebido que, assim como no tempo de Jesus, aquela pergunta que Pilatos faz a Nosso Senhor, momentos antes da sua paixão, da sua morte, em que ele diz assim: o que é a verdade? Essa pergunta ressoa até hoje nos nossos ouvidos. A nossa sociedade, quando essa pergunta aparece, ela fecha os ouvidos. Faz igual o Janderson colocou ali, né? A carinha, né? Do macaquinho fazendo assim, né? É assim, é assim. Apesar que a boca a gente não tampa, que a gente gosta de falar. Na nossa sociedade a gente precisa falar, né? Tem uma música interessante, antiga, né? Que diz assim que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas na verdade o nosso tempo é o contrário. Eu não quero saber do que aconteceu. Eu preciso dar opinião sobre tudo, né? Percebe, gente? Hoje você entra no Facebook, todo mundo sabe de tudo. A pessoa sabe comentar de ciência, de filosofia, de sociologia, de política, de futebol, de acontecimentos da sociedade, do que é melhor, se tem que asfaltar a rua, ou se tem que colocar um poste, ou se tem que acender a luz, ou se tem que pôr uma barraquinha de cachorro-quente. Meu querido e minha querida, no nosso tempo nós queremos que a nossa opinião seja ouvida a todo momento. Eu estou fazendo uma experiência há alguns dias, vou compartilhar com vocês, né? Tem uns 20 dias já que eu tirei a minha rede social do Facebook do ar, né? Tá lá o perfil, mas se você clicar no meu perfil, você vai ver que há pouquíssimas fotos, né? Eu quase não estou entrando no Facebook. Hoje estou entrando para fazer essa live aqui. Estou usando apenas a página, né? Professor Carlos Tafarello Leme, porque essa é de trabalho, né? Para os alunos. Mas a minha rede social pessoal eu estou deixando de usar. E é interessante que eu não fico sabendo mais de fake news. E as notícias também que eu tenho que saber, eu vou atrás de saber. Se eu ouvir alguma coisa diferente, eu vou correndo atrás, né? Meu irmão, minha irmã, nós vivemos num tempo que se chama sociedade da informação. Nós recebemos informação o tempo todo. Informação sobre tudo aquilo que está acontecendo. Só que, e eu vou repetir de novo aquela frase do início, nós somos limitados. Com esse tanto de informação que a gente recebe,
a gente continua limitado e a gente não consegue processar esse tanto de informação que a gente recebe. E a coisa fica confusa. Você já percebeu? Olha, vamos pegar o tempo da pandemia, nós estamos vivendo aqui. A gente não está hoje reunido por causa da pandemia, né? Aí vem uma notícia, os especialistas mandaram fechar o comércio. Aí vem a outra notícia, os especialistas mandaram abrir o comércio. Aí vem uma terceira notícia, o governo mandou fechar o comércio. Aí a outra, o governo mandou abrir o comércio. E aí o pessoal começa a brigar. A cloroquina faz efeito. O outro diz assim, a cloroquina não faz efeito. E o pessoal começa a brigar na rede social. E dá aquele rolo danado. Perceba, querido, que eu não estou dizendo se eu tenho opinião que é para abrir ou que é para fechar, se é para fazer isso ou se não, e muito menos se a cloroquina faz efeito ou não. O professor Matheus está aqui na live, trabalha comigo, sabe que eu de farmacologia, eu não entendo nada. Minha área é outra. Mas as pessoas brigam rigorosamente, intensamente, para saber se funciona ou não funciona. Meu querido e minha querida, nós vivemos num tempo em que as pessoas precisam dizer aquilo que as coisas são. Pois é, a Jéssica está comentando aqui, é verdade, Jéssica. A gente tem hora que dá a sensação que a cabeça vai voar do pescoço igual o foguete. Nós precisamos entender que há uma grande diferença entre verdade e opinião. Você até pode ter opinião sobre tudo, a opinião é sua e você tem direito de tê-la. Mas nós precisamos retomar, nós somos cristãos, meus irmãos. Nós não podemos esquecer que nós somos cristãos. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Nós precisamos retomar, intensificar o nosso compromisso com a verdade. E perceber que se eu tenho uma determinada opinião, eu preciso mergulhar essa opinião, eu preciso maturar essa opinião. Preciso fazer com que essa opinião esteja cada vez mais próxima daquilo que é verdadeiro. E não tornar a minha opinião pedra no estilingue para atirar no outro. Entenda que se o fato é uma coisa e a narrativa do fato é uma segunda coisa, eu preciso encontrar uma maneira de que a narrativa se torne cada vez mais próxima daquilo que é o fato. A palavra de Deus diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos através da transformação da vossa mentalidade. A palavra no grego é metanoia. Nós precisamos transformar a nossa mentalidade. Nós não podemos mais nos conformar a esse mundo. Nunca pudemos. O cristão não pode se conformar ao mundo, porque nós não somos deste mundo. Mas veja como cada dia esse sistema de informação vai nos cercando, e vai nos cercando, e vai nos constrangendo, e vai nos colocando de uma tal maneira com que, de repente, eu não sei mais aonde estou. Existe um princípio antigo da guerra, lá do tempo do onça, como dizia meu avô, né? Em que se diz assim que para conquistar um povo é preciso dividi-lo. A própria palavra de Deus diz que um reino dividido não pode continuar. Veja como a nossa sociedade está vivendo no extremismo. Veja como até na igreja nós estamos vivendo no extremismo. Ô André, muito bom o compartilhamento aqui sobre o método, né? E é exatamente isso, daqui a pouco nós vamos chegar nisso. Daqui a pouquinho, né? Você já está adiantando a fala aqui, eu estou gostando, né? Entenda que o fato, objetivamente falando, é uma coisa. E que a nossa compreensão do fato é uma segunda coisa. Eu quero dar um exemplo.
Não sei se está dando para ver bem no vídeo, mas aqui na minha mão é um copo. Nesse copo, a água, certo? Eu e você estamos aqui analisando o copo, tanto eu quanto você, a partir da nossa perspectiva visual. Você, não sei se muito bem, mas através da câmera, não vou aproximar muito do notebook para não derrubar água no computador, né? Mas através da câmera, você está vendo a água. Se eu balançá-la um pouquinho, você vê que ela está chacoalhando. Só que eu estou tendo uma compreensão da água que você não tem. Eu estou segurando no copo e estou percebendo que essa água não está quente. Porque o copo, o vidro, ele transfere o calor. E se a água estivesse com um calor muito grande, eu estaria sentindo com a mão. E quer ver? Eu vou ter mais uma compreensão que você não tem. Eu acabei de perceber que a água está num estado bom de ser consumida, né? Ela não está com cheiro, ela não está com sabor, né? A água não pode ter sabor, senão é suco, né? Ou é água perdida, né? Água ruim. Veja que a água em si é uma coisa, mas a nossa compreensão da água é uma segunda coisa, diferente da primeira. Para dizer algo a respeito da água, eu tenho várias maneiras de aprofundar o meu conhecimento sobre ela, até chegar mais perto daquilo que a água é de fato. E vou dizer mais. Por exemplo, se eu tiver fumado durante muito tempo, eu perco o paladar. E aí eu precisaria oferecer essa água para outra pessoa, para que essa outra pessoa pudesse saboreá-la. Então veja que entre a objetividade, o mundo, aquilo que é, o mundo é, minha gente. As coisas são. O copo é, a água é, a casa é, o planeta Terra é, né? Agora, uma coisa é o que a coisa é. Uma coisa é a objetividade dela. Uma segunda situação é a maneira com que eu vou compreender essa coisa. E aí pensa comigo. Se eu mostro para você a parede aqui do fundo, você vai dizer para mim que ela tem lá uma determinada cor. Talvez a iluminação aqui do quarto ajude você a compreender de uma forma. Eu que estou vendo aqui de um outro ponto de vista, posso perceber que há uma determinada variação na cor da parede. E se eu fosse daltônico, eu teria uma outra compreensão da parede. Como é que é possível nós chegarmos naquilo, ou pelo menos mais perto daquilo que a parede é? É preciso que nós dialoguemos. A virtude mais importante para o conhecimento e o aprofundamento da verdade é a virtude que mais falta no nosso tempo: o diálogo. Gente, ninguém, por mais inteligente que seja, consegue conhecer o mundo todo. Ninguém, por mais vivido que seja, conhece todas as situações. E a sabedoria do Evangelho é tão grande que sempre que a igreja vai dizer algo sobre a verdade, ela nunca diz com uma pessoa só. Ela diz na comunhão. Ela diz no conjunto. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas já vai ficando capitadinha aí, já vai ficando capitadinha. Agora, se essa é a sociedade na qual nós estamos inseridos, se esse é o conjunto social no qual nós estamos, se esse é o tempo em que Deus quis que você nascesse, né? O que é? Porque o tema da fala de hoje é a autoridade cristã. Como é ser autoridade cristã no tempo da pós-verdade. Então, tudo isso que nós falamos é o contexto da pós-verdade, em contraste com a verdade que é revelada por Deus para nós.
para a humanidade toda? Claro que a humanidade nem sempre quer ouvir a verdade, como nós já vimos. O que é ser autoridade segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus? Primeira característica. A autoridade cristã, ela é espiritual. Em primeiro lugar. A autoridade, o próprio Jesus vai dizer em Mateus 28, verso 19. Toda autoridade me foi dada pelo céu. A autoridade cristã, ela é dada. Dada por quem? Por aquele que é a autoridade em si, que é o próprio Deus. O próprio São Paulo confirma isso, quando vai dizer que todas as autoridades que existem em uma sociedade foram colocadas por Deus. Jesus responde isso para Pilatos. Quando Pilatos vai dizer, olha, você não sabe que eu tenho o poder de te libertar? Você não sabia que eu tenho o poder de tirar você da morte? Ou de te condenar à morte? E aí Jesus responde para ele, você não teria essa autoridade se não tivesse sido dada a você do alto. Essa é a questão. Então, primeira coisa, a autoridade cristã, ela é espiritual. Então, é obviamente que ela precisa ser abastecida espiritualmente. Você só vai conseguir viver bem a autoridade espiritual, a autoridade cristã, se você estiver em contato com Deus. Se você deixa de rezar, você deixa de ter comunhão com Deus, você se torna morto. Igual aquela figueira que Jesus colocou a mão para pegar fruto, não achou, e Jesus diz, então seca. E ela secou. Nós precisamos reforçar a nossa vida em função do alto. Olha, meu irmão, eu não sei se com você acontece isso. Ó, gostei da frase do Marcos aqui. Ô Marcão, para amar ao próximo, primeiro você tem que se colocar no lugar do próximo e tentar entendê-lo. Perfeito. Santo Agostinho tem uma frase que diz assim, ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém. Se você não se coloca no lugar do outro para entender, você nunca vai amá-lo. O casamento é assim, né? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você a ama. Quando você namora, você acha que ama. Você vai amar com o tempo. Você vai amar com o tempo. Né? Com o tempo você vai aprofundar o seu amor. Né? Claro que com feridas, claro que com dificuldades, mas você supera essas dificuldades em função do amor que você tem. Você sabe quem é a pessoa. Você está todos os dias ali tentando ajudá-la a ser melhor. Né? Segunda característica, a autoridade cristã ela é espiritual, mas ela se dá no tempo. Se a revelação de Deus acontece na história, a autoridade cristã também acontece na história. Não vá pensando, meu querido, que você vai ser autoridade cristã quando você morrer e for para o céu. Lá não tem mais autoridade cristã. Lá tem o próprio Deus, o próprio Cristo. Lá não precisa mais você executar nenhuma autoridade. Você tem que executar a autoridade agora. Terceira característica, a autoridade cristã é marcada pela coerência entre a vida e a pregação. E eu quero pegar um trecho da Sagrada Escritura com você, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 27 e 28. Foi o evangelho desses dias atrás, né? Diz assim, é o final das bem-aventuranças, né? É o final das bem-aventuranças, é o final de todo o manual, né? Todo Jesus explicando passo a passo como é que você deve ser cristão. Aí ele vai dizer sobre como não ser cristão, lá no verso 15, vai falar dos falsos profetas. Olha lá, tem falso profeta, viu? Tem falso profeta. Sou eu que estou inventando, não, está escrito aqui. Versículo 15, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas,
mas por dentro são lobos ferozes. No versículo 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí Jesus diz, olha, a pessoa chega para Deus, né, no final dos tempos, mas nós não pregamos no seu nome, nós não ensinamos, nós não fizemos isso, fizemos aquilo, e Jesus vai dizer, quem é você? Saia daqui, eu não vos conheço. É duro, é duro. Nós precisamos nos revestir da verdade e ser reconhecidos por Cristo. Veja que não é ser funcionário do sagrado. Eu e você aqui, na nossa vida diária, não podemos ser funcionários de Deus. Nós temos que ser amigos de Deus. Para o momento bom e para o momento difícil. E veja lá, então, capítulo 7, versículo 28. Aconteceu que ao terminar Jesus essas palavras, todas as bem-aventuranças, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento. Olha que bonito isso. As multidões ficaram extasiadas. Gente, o êxtase é aquilo que o cara não consegue compreender. Ele fica, né? Versículo 29. Porque as ensinava com autoridade e não como os mestres da lei. Não como os fariseus. Porque ele ensinava com autoridade. Olha a coerência entre a vida e a pregação. Olha, meus irmãos, me permita dizer isso. Isso aqui não é um julgamento. Mas é um alerta para mim. É um alerta para mim e para você. Nós precisamos lutar mais para sermos cristãos melhores. Eu não posso aceitar na minha vida que eu faça coisas constantemente que não são de acordo com aquilo que Jesus ensina. Eu e você precisamos nos converter. Não dá para você chegar lá na padaria, pegar o pão, receber um troco errado, pôr no seu bolso e ir para casa rindo. Porque você está sendo corrupto e mesmo que aquela pessoa não perceba, mesmo que ela não perceba, Deus está vendo. Não dá para passar a perna no vizinho e ficar feliz. Quem sois vós? Eu não vos conheço. Quem é você, cursilista? Quem é você? Quem sou eu, Carlos Tafarello Leme? Quem sou eu? Eu preciso melhorar, eu preciso lutar. Eu sei, meu irmão, que isso deve estar acontecendo com você também. Nesse tempo de pandemia, como tem sido difícil. Como está complicado. São tantas notícias, tantas informações, eu não sei nem direito o que pensar. Mas eu preciso fincar os meus pés na verdade. Onde é que eu encontro, em primeiro lugar, a verdade? Na palavra de Deus. Esse é o primeiro lugar. Vai ter outras maneiras, a gente vai encontrar daqui a pouco. Mas o primeiro lugar é a palavra de Deus. Eu preciso me esforçar mais para ler a palavra de Deus. Eu preciso gastar mais tempo com a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é Cristo falando conosco que vai renovar nossa esperança. Olha, tem dia que eu vou falar a verdade para você que a esperança parece que vai embora da gente. Mas eu preciso, no primeiro momento que eu tiver força, nem que seja eu olhar para o céu para dizer, Jesus, me socorre. E ele vem no nosso socorro. Jander está falando aqui, é uma luta diária no caminho de santificação. É isso mesmo, irmão. É diário, é constante. Quarta característica da autoridade cristã.
Mateus 9, versículo 6. Ele tem autoridade para perdoar os pecados. Deus nos deu a autoridade de perdoar. No capítulo 9, no verso 6, pega aí comigo, é uma página para frente só. Diz assim, é aquela situação do paralítico. O paralítico está lá, jogado no chão, está lá, né, colocado diante daquela situação em que ele não consegue sair. As pessoas foram lá, ajudaram ele, levaram o paralítico até Jesus. E Jesus vai, olha, pega a tua cama e anda. E aqueles fariseus olharam e falaram, mas por que fala isso? Hoje é sábado, vai pegar a cama? E aí Jesus diz assim, pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. É claro que, meu irmão, o primeiro que perdoa é Deus. Não é você que perdoa, não sou eu que perdoo. Mas eu tenho que levar esse perdão às pessoas. O primeiro jeito de levar o perdão para as pessoas é perdoar quem nos ofende. A gente reza isso todo dia no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas do mesmo modo que eu perdoo o meu irmão. Tem até uma música, né, do Pai Nosso, o Padre Marcelo Rossi canta, mas isso é uma heresia. Canta lá, como é que é? E perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Isso é heresia, irmão! Isso é heresia! Porque a palavra de Deus diz assim, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É isso que a palavra ensina. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Essa é a palavra de Deus, meu querido. E veja, meu irmão, vira mais uma página, Mateus 10, versículo 1. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. A autoridade está com você. Você é a autoridade. Qual a autoridade? A autoridade cristã. A gente vai ver daqui a pouco que a autoridade cristã vai se dividir aí em funções. Mas você como cristão, você tem a autoridade. Você até pode fazer igual aquela parábola que Jesus conta, que o rapaz, a pessoa foi lá e distribuiu para 3 funcionários. A um deu 10 moedas, ao outro deu 5, ao outro deu 1. O que tinha 10 virou mais 10, o que tinha 5 virou mais 5, o que tinha 1 ele guardou. Quantos dons Deus te deu? Deus te fez cristão. Não guarde o seu dom, não esconda o seu dom. São Francisco de Assis tem uma frase maravilhosa que diz assim, nós precisamos testemunhar o evangelho, se necessário com palavras. Talvez a gente não tenha oportunidade de dizer o tempo todo. Talvez a gente não tenha oportunidade de falar sobre isso no trabalho. Mas se você for uma pessoa honesta, se você for uma pessoa de acordo com a verdade, se você é aquele que tem uma palavra na frente do teu patrão e tem a mesma palavra nas costas dele, as pessoas verão que você está na verdade. E as pessoas olharão e dirão, mas por que essa pessoa é assim? Por quê? O que ela tem? Veja que lá em Mateus 28, versículo 19, diz assim, toda autoridade me foi dada, ide, portanto, e fazei discípulos meus, todas as nações. Meu irmão, próxima característica da autoridade cristã, ela faz discípulos. E não é fazer discípulo para encher a igreja, não é fazer discípulo para encher o cursílio, para encher a escolinha, é fazer discípulos para encher o céu.
É fazer discípulos para que as pessoas conheçam a Cristo. É fazer discípulos para que as pessoas sejam felizes. Não é fazer discípulos para encher barriga. É fazer discípulos para que as pessoas transformem a vida delas, transformem as famílias delas. Por isso, meus irmãos, é que lá em João capítulo 13, a partir do capítulo 13, você vai ver o lava-pés. Essa é a autoridade cristã. A autoridade cristã é aquela que serve. A autoridade cristã é aquela que se coloca à disposição. Não é aquela que é servida. Não é aquela que se enche de funcionários em volta para ser servido. A autoridade cristã é aquela que suja as mãos. A autoridade cristã é aquela que se suja pelos outros. É aquela que vai buscar aquela pessoa que está doente. A autoridade cristã, meu querido, é aquela que intensifica na oração pelas pessoas. É aquela que, quando tem oportunidade, vai ajudar. É aquela que consegue ir lá e matar a fome de quem está com fome. Mas é aquela também que diz uma palavra de esperança quando alguém está sem esperança, como no nosso tempo. Quantos amigos nossos, quantos familiares nossos estão deprimidos? E às vezes a gente está num dia que está bem. A gente precisa pedir a graça para Deus para animarmos uns aos outros. Eu vejo aqui na minha casa como Deus tem dado uma graça para nossa família. O dia que eu não estou bem, a minha esposa vai lá e me anima. O dia que ela não está bem, Deus me dá a graça de animá-la. Porque foi para cuidar um do outro que Deus deu o sacramento do matrimônio. Papa Francisco tem uma frase que diz assim, que é preciso ter cheiro de ovelha. Meus irmãos, nós precisamos cheirar os nossos irmãos. Nós precisamos ter o odor dos nossos irmãos. O odor de quem está perto, o odor de quem cuida, o odor de quem está ali na batalha para dar força um para o outro. Veja que bonito nessa noite, todos nós aqui reunidos meditando sobre aquilo que a palavra de Deus ensina, que a igreja ensina. Ser autoridade, meus irmãos, não é fácil. Veja, ontem, né, nós tivemos uma festa, uma solenidade de São Pedro e São Paulo, né? Nessa solenidade a gente reflete sobre dois mistérios, né? O mistério de Pedro, né? A igreja que é edificada sob a fé de Pedro. Pedro crê e a partir da fé de Pedro, Jesus edifica a igreja. Né? E também na pessoa do apóstolo Paulo, a evangelização e os apóstolos, né? A colegialidade dos apóstolos. Veja que nem o Papa tem a autoridade de sozinho inventar o que ele quiser. Tudo aquilo que a igreja ensina precisa ter um amparo na palavra de Deus. Tudo. Tudo aquilo que a igreja ensina precisa ter amparo na tradição. O que é tradição? Tradição é a vivência, é o cristianismo vivido desde o início, lá no século I, até hoje. Meu irmão, você não está inventando o cristianismo. O cristianismo tem 2000 anos, o catolicismo tem 2000 anos, a igreja católica tem 2000 anos. Na verdade não deu 2000 anos ainda, né? Porque no ano 33 aproximadamente que Jesus morre, né? Mas vai fazer 2000 anos. Um outro nível de autoridade nós vamos encontrar no bispo local e nos padres. Então, quando a gente encontra todo o clero local, o clero diocesano, no nosso caso aqui, o clero arquidiocesano, reunidos em torno do bispo, nós encontramos também a autoridade. Agora veja que se o Papa não pode inventar um cristianismo, o bispo também não pode. O pároco também não pode. Então veja que o cristianismo ele é muito maior. A autoridade cristã é uma referência.
ela é uma referência. Mas essa autoridade ela está amparada num tripé, que é Palavra de Deus, Sagrada Tradição e o magistério da igreja. Então veja que sem os outros dois, o magistério da igreja não tem sentido. Só que essa autoridade, ela também vai se refletir nas autoridades civis. No prefeito, nos legisladores, né, os vereadores, nos juízes, nas outras autoridades locais. Nós também vamos encontrar Cristo nelas. Aliás, viu, meu irmão? Isso não é característica do cristianismo, não. Isso é característica do marxismo. Tudo é divisão. Pode ver que nós precisamos sempre criticar as nossas autoridades, denegrir as nossas autoridades. Nesse ano eleitoral, então, já, né? Não, eu tenho que rezar pelo prefeito. Eu posso não concordar com ele, posso votar em outro, isso aí é outro problema. Faz parte escolher. Mas enquanto alguém ocupa um cargo, eu tenho que rezar por ele. Porque não é fácil ocupar o cargo que ele ocupa. Ah, mas o prefeito é ladrão. Reza por ele para ele se converter para ele não ir para o inferno. Ah, mas o prefeito é incompetente. Reza por ele para ele ser mais competente. Até porque a gente sempre vai encontrar defeito. Só mudar o cargo, né? Mudou, amanhã entra outro prefeito, aí a gente desce a marreta nele também. Até porque na prática social, a sociedade nunca vai ser perfeita. A perfeição a gente só vai ter no céu. Por isso que faz parte discutir, faz parte dialogar, mas para dialogar tem que ter respeito. Para dialogar eu tenho que ter o respeito, para dialogar eu tenho que ter o carinho. Agora veja, e aqui nós vamos encontrar um papel, ser autoridade como pai de família, como mãe de família. O pai tem uma autoridade sobre aqueles que Deus confiou para ele. A mãe tem uma autoridade sobre aqueles que Deus confiou a ela. É papel do pai ensinar, é papel do pai, é papel da mãe acolher, é papel da mãe orar, é papel da mãe ensinar. Pai e mãe, como nós estamos perdendo a autoridade cristã, nós esquecemos do cristianismo nas nossas casas. Você já deve ter percebido isso. Que no nosso dia a dia a gente tem esquecido de ser cristão. Dentro de casa. Diz, né? Tem uma palavra de Deus que diz assim, né? Jesus chega lá na cidade dele, e aí o pessoal não acolhe ele, e ele diz assim, ah, porque o profeta não faz milagre na própria casa. De fato não faz, mas você tem sido profeta? Jesus foi. Jesus foi profeta. Senão a gente diz assim, ah, o profeta não é acolhido na própria casa, mas o profeta mesmo que é bom, não está profetizando. Veja, veja, meus irmãos, o desafio. Jéssica está falando aqui, esquecemos de viver a unidade, de fato, né? É ato de caridade e compaixão rezar pelos governantes. Olha que bonito esse termo, né? Compaixão, compácio. Pácio é sofrer, compaixão é sofrer junto. Sabe quando você vai num enterro? E você não tem nada para falar para a pessoa porque a pessoa morreu? Você até fala para ela, olha, tá em Deus, olha, não, seu marido era uma boa pessoa, seu filho era uma boa pessoa. Você não, mas você não tem o que dizer. Afilhados nossos de casamento perderam a nenezinha, né? Ela nasceu de 6 meses, prematura. 2 dias depois, ela foi batizada, no outro dia ela faleceu. O que eu ia dizer para nossa comadre? O que eu ia dizer lá para nossa filhada, né? O que eu ia dizer para ela? Perdeu a filha de 6 meses. O que eu ia falar para ela? Eu tinha que falar para ela, ela tá em Deus, tudo mais. Você entende que as palavras, elas ali, o que eu precisava fazer? Ter compaixão, sofrer junto. E a única coisa que eu podia fazer era sofrer junto. Dizer, olha, eu tô aqui com você, eu amo você, nós te amamos. E sejam fortes vocês dois.
É claro, meus irmãos, que onde há autoridade precisa haver obediência. Então é claro que nós precisamos obedecer ao Santo Padre. É claro que nós precisamos obedecer ao colégio episcopal. É claro que nós precisamos obedecer o bispo, o arcebispo. É claro que nós precisamos obedecer o nosso pároco. É claro que nós precisamos obedecer às autoridades civis. É claro que os filhos têm que obedecer aos pais. Só que a obediência, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Após a palavra de Deus, a obediência é a lei que Deus colocou na natureza. Em terceiro lugar, a obediência à igreja. E aí, em último lugar, a autoridade civil. Por exemplo, se uma autoridade civil pedir para você adorar a um Deus que não seja o nosso Deus, você pode adorar? Ah, mas se eu não adorar, eles vão que eles me matem. Veja, meus irmãos, quantos lugares no mundo em que os cristãos são cada vez mais perseguidos. Daqui a pouco pode chegar na gente. Daqui a pouco o cristianismo pode passar a ser mais perseguido com violência no nosso país. Você está disposto a ser cristão? Ou você vai deixar quieto? Ai, mas essas são palavras duras. Diga isso lá para os chineses. Que no meio da pandemia as igrejas estão sendo destruídas em um ritmo muito maior do que estava antes. Diga isso para o pessoal na Nigéria, os cristãos sendo sequestrados, as cristãs, as moças cristãs sendo violentadas. Diga isso para os cristãos do Egito. Bom, para nós irmos aí caminhando para o final, né, como fazer para sermos a autoridade cristã nesse tempo tão controverso da pós-verdade? Então nós já falamos sobre a revelação, Deus se revela a nós, ou seja, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Cristo é a verdade. Na plenitude dos tempos Ele se revelou até nós, né? Ele veio e se revelou. Falamos da sociedade que nos circunda, né? Sociedade a qual nós vivemos, sociedade relativista, sociedade questionadora. Tá? Claro que nem todo questionamento é ruim. Inclusive nós temos uma oração na Sexta-feira Santa. Eu guio minha vida de professor a partir dessa oração, que ela diz assim: por todos aqueles que buscam a verdade. Quem busca a verdade, gente, nós não podemos ter medo dessa pessoa não, pelo contrário, no fim das contas nós vamos encontrar com ela, porque a verdade é o próprio Cristo. E a pessoa que busca a verdade sinceramente, ou aqui, ou na vida eterna, ela vai encontrar com Cristo. Tá? Isso é certo. Né? Se ela foi justa, se ela lutou para encontrar a verdade, Deus se revela a ela. Deus não faz acepção de pessoas. Falamos sobre o que é a verdade, né? Que é o próprio Cristo. Falamos sobre ser autoridade, né? O que é ser autoridade segundo a palavra de Deus. E falamos sobre os níveis de autoridade, né? E que autoridade e obediência. Mas que a obediência, em primeiro lugar, é a Deus. Os próprios apóstolos, né? O apóstolo Pedro, São Pedro é questionado: ah, mas por que vocês fazem isso, tal? Eu quero que vocês parem com isso. E aí São Pedro responde assim: eu tenho que obedecer a Deus e não, em primeiro lugar, depois aos homens. Então veja que por isso que eu preciso conhecer a palavra. Se eu não conheço a palavra, se eu não me esforço, se eu não peço a luz do Espírito Santo, eu não vou conseguir obedecer. Ou eu vou ter uma falsa obediência. O que é uma falsa obediência? É a obediência cega. Lembra lá do macaquinho, né? É a obediência cega. Tem gente que acha que a autoridade cristã é obediência cega. Não no Evangelho.
você vai encontrar situações em que Deus até pede isso. Por exemplo, o próprio Cristo, quando está no Monte das Oliveiras, soa sangue e diz para Deus: olha, o Senhor afasta de mim esse cálice, mas se faça a sua vontade, não a minha. Abraão e Nossa Senhora passaram também pela oferta, né? Nossa Senhora ainda mais que Abraão. Mas Abraão, por exemplo, quando vai lá e Deus pede Isaac, é uma obediência. Mas veja que a obediência cega, na palavra de Deus, são 2 ou 3 ou 4 casos. Eu estou chutando alto. Então veja que Deus sempre vai dar o discernimento. Então cuidado. Eu quero contar um caso de uma obediência cega. Não aconteceu dentro do catolicismo, mas é um caso que você vai entender bem. Esse caso ficou famoso, passou até no Fantástico. Um pastor de uma igreja pequena, no interior do Nordeste, ou era interior de Minas, ele leu um determinado trecho da Bíblia. Nesse determinado trecho da Bíblia que ele leu, ele disse, pregou para sua comunidade, que os maridos deveriam oferecer para ele as suas esposas. Literalmente, tá? Sexualmente. E alguns maridos não aceitaram, mas teve muita gente que aceitou. Falou, Deus está mandando, então fica com a minha esposa aí, né? E aí alguns denunciaram, né? E o Fantástico foi lá. E ele mostrou o trecho da Bíblia. E no trecho da Bíblia tinha uma vírgula. Só que ele não sabia ler. Ele foi lá e interpretou errado, né? E pregou errado, ensinou errado. Então veja, meus queridos, que em primeiro lugar, por isso que a gente não pode ficar naquela de não buscar a formação. Por isso que momentos como esse são tão importantes, por isso que a leitura, né? Inclusive eu quero recomendar para quem gosta de estudar, esse é uma série de 3 livros do cardeal Joseph Ratzinger, que depois foi o Papa Bento XVI. Vai dizer Ser Cristão na Era Neopagã. São 3 livros, um com pregações, o outro com debates e o outro com entrevistas, onde o Papa vai tentar falar um pouco sobre esse desafio que nós estamos falando. O próprio Papa usa um termo, né, o mundo pós-cristão, porque o nosso mundo já abandonou o cristianismo. Nós vivemos muitas vezes com autoridades pagãs, tá? Autoridades que cultuam até Satanás. Tem princípios como aborto. Como fazer se uma autoridade me propor o aborto? O Catecismo da Igreja diz, agora me perdi o número aqui de cabeça, acho que é 2036, mas agora eu não me recordo, mas que diz assim que no caso de uma autoridade ensinar algo errado, ali a objeção de consciência é um dever do cristão. Se o seu patrão mandar você matar, você não deve matar. Você tem direito a ter objeção. Mas eu vou perder o emprego. Mas é melhor perder o emprego que perder a alma. Senão você vai com o emprego e com tudo mais, porque ninguém quer isso. Né? Nós precisamos lembrar que o nosso lugar é em Deus, renovar a esperança no céu, olhar para o céu, como diz Santa Teresinha, com esperança. Como que nós somos então, irmãos, a autoridade nesse tempo? E aí a autoridade em todos os níveis. Como que o Papa deve se comportar, como que os bispos devem se comportar, como que as autoridades civis devem se comportar, como que os padres devem se comportar, como que as famílias devem se comportar. Em primeiro lugar, pedir o Espírito Santo. Esse tem que ser um pedido constante. Vem, Espírito Santo, me iluminar. Me ensina a agir nesse tempo inseguro. Me ensina a ter coragem de profetizar. Me ensina me ajuda a não errar.
Segundo, não ter medo. Não ter medo de dizer a verdade, não ter medo de lutar pela verdade. Porém, junto com não ter medo, veio o terceiro passo, que é calma, paciência e prudência. Por que calma? E aí eu quero citar um caso concreto que aconteceu. Hoje nós estamos num mundo, gente, que a informação é muito rápida. Muito. Que a informação vem e vai numa velocidade impressionante que nós nem sabemos direito como é isso ainda, porque a gente sabe que está acontecendo, mas a gente não entendeu direito. E aí, o que aconteceu? Houve lá, eu não estou julgando mérito, quero deixar claro. Não me importa se é certo ou se é errado. Não é isso, tá? Não é esse o ponto. Um jornal, né, o Estadão, soltou uma notícia que algumas emissoras católicas se reuniram e ofereceram apoio político ao atual presidente da República. E mais uma vez eu quero dizer, não estou julgando a atitude, eu estou julgando a situação que gerou, tá? Não estou dizendo se eles erraram ou se eles acertaram. Não nesse momento, não cabe aqui. E aí, algumas autoridades, inclusive a CNBB, pronunciou uma nota refutando aquelas pessoas que se reuniram e dizendo, olha, nós não vendemos o evangelho. Pô, e tá certo. Não devemos vender o evangelho para ninguém. Só que depois saiu a reunião inteira. O vídeo da reunião foi divulgado. E foi possível perceber que talvez não fosse daquela forma com que o Estadão tivesse dito. Inclusive, alguns bispos foram se pronunciar dizendo, olha, a nota não foi feliz. Qual é a questão? E mais uma vez eu quero dizer, eu não estou julgando se acertaram ou não acertaram. O que eu quero destacar aqui é que nesse tempo de excesso de informação, a gente precisa aprender a respirar e processar a informação antes de falar. Sabe aquela necessidade de ser o primeiro a compartilhar aquela notícia? Se não é uma notícia segura, tenha calma que pode estar errado. E você pode denegrir a vida de alguém, a imagem de alguém, porque você falou algo que você não sabia. Isso é pecado. Inclusive eu recomendo, gente, o Catecismo da Igreja lá na terceira parte. É na terceira ou na segunda? Agora me foge aqui da ideia. Mas é na terceira, na vida em Cristo. Em que ele diz, tem uma parte inteirinha sobre os mandamentos. Né, os 10 mandamentos. E há uma dessas partes que fala do oitavo mandamento. Quero pegar a página aqui. Está na página 635, número 2464 para frente. E um dos pecados contra a verdade, ofensas à verdade, está lá no 2477, é a respeito da reputação das pessoas. E um dos pecados é o juízo temerário. Olha lá o que diz. Do juízo temerário, aquele que mesmo tacitamente admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral do próximo. Então nem está dizendo, presta atenção, nem está dizendo aqui que o defeito não exista. Mas é você falar do defeito do outro sem ter certeza. E se tiver certeza, também tem que controlar, fala para ele primeiro. Então, por exemplo, ao invés da CNBB soltar uma nota para todo mundo, nós não vendemos o evangelho, a CNBB podia ter sentado com cada um dessas emissoras católicas que tem um voto de obediência e dizer, o que vocês fizeram? E aí eu entro naquilo que o André falou lá no começo. São Tomás de Aquino nos ensina o método da prudência. O que é a prudência? A prudência é a virtude, mas a gente entende prudência como ficar em cima do muro. E no cristianismo, prudência não é ficar em cima do muro. Está lá no Catecismo da Igreja Católica também. Prudência é você agir
sim, com cautela, mas ter coragem de fazer o certo, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Lembra daquela música do Padre Zezinho? Dá-me a palavra certa na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Isso é o método prudencial, que nós, hoje no nosso tempo, chamamos do ver, julgar e agir. Eu não posso agir sem antes julgar. E eu não posso julgar sem ver, sem conhecer, sem ter informações. Por isso eu tenho que ter prudência, eu preciso ter paciência. Se eu não tiver tudo isso, eu tomo decisões erradas. E mesmo que eu acertar, eu acerto sem querer. Ah, eu sabia que eu estava certo. Não. Você não tem que provar nada para ninguém no teu Facebook. Você não tem que provar nada para ninguém no teu WhatsApp. Tem que provar para teus filhos que você ama eles. Isso você tem que provar. Para tua esposa, para teu esposo, teus pais. Mas não no teu Facebook você não tem que provar nada. Né? E eu digo isso porque eu demorei para aprender, viu? Arrumei muita briga desnecessária. Arrumei muitas pessoas que eu gostava que hoje eu não tenho contato. Bobagem. Bobagem. Falta de discernimento. E por fim, para a gente encerrar, ser autoridade cristã no nosso tempo, esse tempo tão conturbado, é conduzir a quem Deus nos confia a partir da verdade. Se a nossa sociedade abandonou a verdade, se hoje os sentimentos são mais importantes do que aquilo que a coisa é, você não pode ser assim. Você não. O André está falando aqui que no Cursílio se fala o discernir, né? De fato, é que a gente tem a palavra julgar num aspecto negativo, né? Mas julgar não é ruim, não. São Paulo diz que a gente é juiz, né, do mundo. É que a gente encara juiz no sentido de juiz que usurpa o poder, né? Igual muitos juízes, né? Que a gente vê, infelizmente, na história da humanidade. Mas nós temos que ser juiz ao modo de Cristo, né? Que é o justo juiz que tem misericórdia. Né? E isso é ser autoridade cristã no nosso tempo. E lembrar que, na dúvida, ame. Né? Na dúvida, ame. Porque é o amor que transforma o mundo. Né? E é claro, o amor pela verdade também. Como diz o Papa Bento XVI, a verdade não é determinada por maioria de votos. Ah, nós concordamos, né? Que isso é verdadeiro. Mas é verdadeiro? Não importa se nós concordamos. Mesmo que todos discordem, a verdade continuará sendo verdade. Mesmo que nós não conheçamos a verdade, ela continuará sendo a verdade. E como diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe todo o Cursílio, né? E nos consagrar nas mãos de Nossa Senhora, ela que foi a primeira a conhecer a verdade. Cristo é a verdade e se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Deus que nos amou de uma maneira tão profunda, que se fez homem para nos salvar. Ele que veio nos servir porque nos ama. Vamos consagrar nas mãos de Nossa Senhora a nossa vida, a nossa família. Vamos consagrar nas mãos de Nossa Senhora todos aqueles que estão sofrendo com essa pandemia, especialmente aqueles que estão na linha de frente, mas também aqueles que estão trancados em casa, com medo. Né? A igreja também já esteve assim, né? Fechadas por medo dos judeus as portas.
Hoje também, né? Hoje também. Não sei se por prudência, não sei se por medo, né? Mas hoje também, infelizmente, as portas estão fechadas. Rezemos para que a Eucaristia volte, que a gente possa ter missa de novo. Não apenas a missa à distância, né? Mas volte a Eucaristia. Quantas missas que a gente participou mal, né? Quantas missas que a gente deixou de ir por preguiça, por vagabundagem, né? Que Deus nos dê a graça de valorizar de novo cada missa, cada comunhão. Que a gente comungue como se fosse a última vez, que a gente comungue de novo como se fosse a primeira vez. E rezemos então a Nossa Senhora, consagrando também todas as intenções, né, de todos os cursilistas, toda a intenção que você traz no seu coração. Rezemos a Virgem Maria e ao seu esposo São José, pelas nossas famílias e por todo o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E eu fico mais um minutinho aqui, porque a live tem um delay. Se eu encerrar a live, corta no meio da Ave Maria, né? Mas que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês. Eu agradeço muito, porque para mim foi um momento maravilhoso, né? Não só agora, mas a própria oportunidade de estudar esse tema, preparar para estar com vocês. Deus abençoe, um forte abraço. E quando aparecer esse forte abraço, vocês escrevem abraço aí, dá um tchauzinho que aí eu encerro a live, tá bom? Deus abençoe vocês.